que você percebe que o comportamento humano influencia essa cultura de segurança nas empresas e quais são os principais desafios para conseguir promover aí os comportamentos seguros? Comportamento é uma parte fundamental quando a gente fala em cultura, porque a melhor forma de eu entender uma cultura é olhar como as pessoas se comportam ali dentro. Cada ambiente, se a gente parar para pensar, ele traz para a gente um parâmetro de comportamento, né? Quando você está num evento social, quando você está num evento religioso, quando você está num evento esportivo, ninguém coloca regras escritas, né? Aqui dentro, comporte-se de tal maneira, mas olhando as pessoas, entendendo, fazendo uma leitura do cenário, você consegue entender o que é o comportamento esperado para cada um dos ambientes. Na organização funciona da mesma forma. A empresa hoje, a Anglo, ela tem que definir claramente quais são os comportamentos esperados das pessoas no dia a dia. De um líder, de um operador, da pessoa que está fazendo manutenção, operação, o nosso parceiro, ou seja, eu tenho que deixar claro para as pessoas, e nesse caso é importante dizer que o óbvio muitas vezes tem que ser dito. Aqui nós esperamos esse comportamento das pessoas. E o comportamento ele é fundamental porque eu começo a ver dentro da cultura um elemento que é importante, que são os rituais. Por exemplo, quando eu chego numa organização hoje e vejo a participação da turma num diálogo de segurança, você começa a ter uma noção de como é que aquele tema é valorizado ou não é valorizado. Aquele diálogo de segurança amor, onde tem uma pessoa falando, você vê que o resto da turma está tudo dormindo, não está nem interessado, você fala assim, eu acho que esse tema não faz parte da agenda como deveria, né? Naquele onde você vê que as pessoas participam, tiram dúvidas, fazem comentários, agregam valor, elas estão mostrando a importância disso. Ou seja, o comportamento, ele não pode ser percebido só como aquilo que a gente vê na prática, mas tem muito mais. Como é que o ambiente ativa comportamentos? É um fato, vocês já devem ter vivido isso na pele em algum lugar. Quando vocês chegam num lugar muito limpo, organizado, se você tiver um papel na mão, e você não encontra uma lixeira, você não coloca ali no chão, né? Você é capaz de embrulhar e colocar no bolso, porque o ambiente limpo e organizado te convida a ter um comportamento muito mais proativo do ponto de vista de limpeza, organização. Então nós temos que pensar como é que o contexto hoje, como é que o nosso ambiente tem favorecido e estimulado comportamentos e atitudes seguras das pessoas. Eu não posso esperar que o comportamento seja uma iniciativa só daquela pessoa. Ela é uma iniciativa da pessoa, mas também nós, como organização, temos que traçar aqui contextos que convidem as pessoas a ter comportamentos seguros. Aquela pessoa que faz por fazer, por exemplo, um checklist de pré-uso de um equipamento, ela não está tendo o comportamento, a atitude que a gente espera dentro da companhia hoje para ter uma atitude, um comportamento seguro. Então nós precisamos deixar claro que o que a gente espera é um engajamento, uma análise de risco efetiva, agregar valor a análise daquele risco, pensando como que aquilo vai fazer diferença na segurança dela. Então, o comportamento para a gente é fundamental, porque vai ser um termômetro importante para entender como que a cultura se desenrola no dia a dia, mas é fundamental lembrar que existe uma parte, sim, que é do ser humano, e uma parte importante que vem do contexto, e é o jeito que a gente faz a segurança, o jeito que a gente conta como que a segurança é feito dentro da Anglo American, que é o jeito que as pessoas vão se comportar no dia a dia. Então, esse é um ponto-chave quando a gente fala em comportamento e formação e transformação de cultura de segurança. Quem tem um contato com a Anglo American há mais tempo sabe que a segurança é o nosso principal valor, né? E a gente tem essa fala que o Alexandre trouxe também, de que a gente acredita realmente que todas as pessoas devem voltar para casa, para suas famílias em segurança, em que os incidentes eles podem sim ser evitados. Para complementar um pouco assim da nossa conversa, conta para as pessoas que nos ouvem quais são as estratégias e as iniciativas que a Anglo American adota para promover e reforçar essa cultura de segurança na rotina e também para as empresas parceiras que atuam conosco aí no dia a dia. Bom, eu acho que um princípio que a gente trabalha muito forte aqui é o direito das pessoas se recusarem a fazer uma atividade que não esteja segura. A gente estimula a cada momento que, se você está envolvido numa atividade, você percebe o risco, você tem que parar aquela atividade, corrigir o risco e retomar o que você estava fazendo de maneira mais segura. Então, eu acho que um primeiro princípio é a gente convidar todos que se envolvam verdadeiramente
em refletir sobre nossa condição de trabalho e atuar de maneira decisiva para que cada desvio que a gente perceba seja corrigido antes da gente seguir adiante. Na nossa estratégia, né, de buscar sempre esse ambiente livre de acidente, eu acho que a gente poderia, existe um conjunto muito grande de ações, mas acho que a gente poderia organizá-los, de certa forma, em 3 aspectos. O primeiro é uma liderança altamente participativa, altamente comprometida. A gente entende o papel do líder em orientar as pessoas na direção correta, prover os recursos necessários, treinamento, facilitar o trabalho, realmente criar condições para que as pessoas possam executar sua atividade de maneira segura. Ninguém chega na empresa com uma disposição de fazer errado, de se colocar em risco, de colocar alguém em risco. Normalmente as pessoas cometem erros ou enfrentam dificuldades muito em função da condição de trabalho. Esse é um aspecto muito importante e a liderança atuante é fundamental para que a gente crie condições cada vez melhores para que as pessoas possam trabalhar tranquilamente.